Estamos no ano 67, no coração de Roma. Não nos palácios de mármore, mas num buraco úmido e fétido cavado na rocha, conhecido como Cárcere Mamertino. Ali, o homem que abalou o Império Romano aguarda o som dos passos do carrasco. Paulo sabe que seu tempo acabou, mas ao ditar suas últimas palavras a Timóteo, ele ignora os grandes temas teológicos e a própria defesa legal para fazer um pedido desconcertante, quase irrelevante para quem está à beira da morte. Ele não clama por um milagre, nem pede clemência a Nero. Ele implora com uma urgência palpável para que alguém lhe traga uma velha capa de lã esquecida em Troade e alguns rolos de pergaminho. Porque a mente mais brilhante do cristianismo gastaria sua última tinta e seu último fôlego com um agasalho usado e alguns pedaços de couro? O que havia naquela capa que era mais vital para ele do que a própria sobrevivência? Estamos nos corredores úmidos e sufocantes de Roma, não na cidade gloriosa dos imperadores, mas no ventre da terra, onde a esperança costuma morrer. O apóstolo Paulo, agora um homem idoso e marcado por cicatrizes de chicotes e pedradas, encontra-se confinado no que a história identifica como o Cárcere Mamertino. Diferente de sua primeira prisão domiciliar, onde recebia visitas e pregava livremente, este lugar é um buraco escuro, úmido e fétido, conectado ao sistema de esgoto da cidade, onde a luz do sol é uma memória distante e o ar é pesado com o cheiro da morte iminente. Ao ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, percebemos que ele sabe que o fim chegou. Ele diz que já está sendo derramado como uma oferta de bebida e o tempo da sua partida é chegado. Não há glamour aqui, apenas a pedra fria e a certeza de que o leão de Nero está rugindo lá fora. A sensação de claustrofobia é palpável, pois as paredes parecem se fechar sobre o homem que viajou o mundo conhecido levando a luz, mas que agora está cercado por trevas absolutas. Mas então, no meio desse silêncio opressor, algo acontece dentro dele que desafia a lógica humana. Em vez de desespero, brota uma urgência de conexão, não para salvar sua vida, mas para salvar o legado que ele deixará para trás. A realidade física de Paulo é brutal e não deve ser romantizada, pois ele está provavelmente acorrentado a um guarda ou a uma parede, com a mobilidade severamente reduzida e o corpo doendo pelo frio que penetra nos ossos velhos. A solidão nesse tipo de ambiente não é apenas a falta de pessoas, é a ausência de estímulos. É o vácuo onde a mente pode começar a pregar peças, fazendo o prisioneiro duvidar de sua própria sanidade ou missão. No entanto, a mente de Paulo permanece afiada como uma espada, focada nas necessidades da igreja e na continuidade do evangelho, mesmo quando seu corpo está prestes a ser desfeito. Ele não pede advogados, não pede clemência a César, nem organiza uma fuga. Sua preocupação está voltada para itens simples e pessoas específicas. A água gotejando nas pedras marca a contagem regressiva de sua vida, e cada gota ecoa como um martelo de juiz batendo na mesa. Só que havia um problema escondido nessa solidão. A tentação de se sentir abandonado pelo próprio Deus, a quem serviu com tanto fervor. Uma batalha espiritual travada no silêncio daquela cova que faria qualquer gigante da fé tremer. Nesse cenário desolador, o som do silêncio é interrompido apenas pelo arrastar das correntes e pela respiração cansada de um homem que correu a carreira e guardou a fé. A atmosfera é carregada de uma solenidade final, pois Paulo entende que não sairá dali vivo. O veredito, embora não oficializado, já está selado no coração do império, que odeia o que ele representa.
A carta que ele dita ou escreve com mãos trêmulas não é um tratado teológico distante, mas o testamento de um pai espiritual que está passando o bastão antes que a guilhotina desça. Ele precisa que Timóteo venha, e venha rápido, não apenas para vê-lo, mas para trazer a presença reconfortante de um filho na fé naquele lugar de morte. A tensão aumenta porque o inverno está chegando, o que tornaria a viagem de Timóteo impossível devido ao fechamento das rotas marítimas. Se o jovem pastor demorar, Paulo morrerá sem ver seu rosto uma última vez. E é aqui que a dor se torna tangível, pois o maior teólogo da cristandade revela sua necessidade humana de companhia diante do abismo da execução. Mas a solidão física não era o único tormento que Paulo enfrentava naquelas horas finais. A dor da traição e do abandono corta mais fundo do que qualquer chicote romano. E Paulo, naquele calabouço, sente o peso esmagador de ver companheiros de batalha darem as costas para a cruz. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, encontramos um dos lamentos mais tristes de todo o Novo Testamento, quando ele escreve: "Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica." Demas não era um desconhecido. Ele é citado em outras cartas como um cooperador, alguém que esteve ombro a ombro com Paulo, viu milagres, participou de orações e sofreu perseguições. Mas no momento crítico, quando a sombra da morte cobriu o líder, o amor pelo mundo e o medo de perder a própria vida falaram mais alto no coração de Demas. Essa deserção não é apenas uma nota de rodapé, é uma ferida aberta na alma do apóstolo. Imagine o impacto de olhar para o lado, esperando ver um rosto amigo, e encontrar apenas o vazio deixado por alguém que preferiu o conforto da sociedade pagã à vergonha da cruz. Além de Demas, a dispersão dos seus aliados aumenta a sensação de isolamento, embora por motivos diferentes, pois Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, deixando Paulo estrategicamente sozinho em Roma. A frase "somente Lucas está comigo", registrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ecoa com uma melancolia profunda, mostrando que, embora o médico amado permanecesse fiel, o círculo íntimo de Paulo havia sido drasticamente reduzido. Lucas, o historiador fiel e médico cuidadoso, provavelmente estava lá para atender às necessidades físicas do apóstolo idoso e registrar suas últimas palavras, mas a ausência dos outros pesava. A liderança é frequentemente solitária, mas a solidão do martírio é de uma categoria diferente. É o momento em que todas as multidões somem e resta apenas o indivíduo diante de seu Criador e de seus algozes. Só que acontece o inesperado dentro dessa dinâmica. Essa solidão forçada purifica as motivações de Paulo, removendo qualquer apoio humano para que ele dependa inteiramente da graça divina, provando que sua fé não estava alicerçada na popularidade ou na equipe, mas na pedra angular. O abandono de Demas serve como um alerta sombrio para todas as gerações. É possível caminhar perto do fogo e nunca se aquecer verdadeiramente. É possível estar na obra sem ser da obra. Paulo não esconde sua decepção. Ele nomeia quem o deixou, não por vingança, mas como um registro fiel da realidade brutal do ministério. A dor de ver um filho na fé seduzido pelo presente século, uma expressão que denota o sistema de valores temporais, o brilho do sucesso, a segurança financeira e a aceitação social. Deve ter causado em Paulo uma angústia semelhante à de Cristo no Getsêmani, quando seus discípulos dormiram ou fugiram. Ele está despido de sua rede de apoio, vulnerável emocionalmente, e isso torna sua firmeza ainda mais impressionante.
Ele não amaldiçoa Demas, mas constata o fato com a sobriedade de quem sabe que o trigo e o joio crescem juntos. A separação é definitiva neste mundo, e Paulo tem que lidar com o fato de que morrerá sem a reconciliação com aquele antigo amigo. E então, no meio dessa carência afetiva, surge uma necessidade física urgente que revela a fragilidade do grande apóstolo. Diante da aproximação do inverno implacável, o homem que sobreviveu a naufrágios e apedrejamentos faz um pedido que nos desarma completamente pela sua simplicidade e necessidade humana. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele instrui: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Este detalhe, aparentemente trivial, carrega uma carga emocional e histórica imensa. Por que a capa ficou em Troade? Muitos estudiosos sugerem que a prisão de Paulo pode ter ocorrido de forma súbita, talvez no meio do verão, quando ele não precisava do manto pesado, sendo arrastado por soldados romanos sem tempo para recolher seus pertences essenciais. Agora, no úmido calabouço romano, aquele manto de lã grossa, provavelmente tecido de uma peça única e sem costuras, representava a diferença entre tremer de frio nas noites gélidas ou ter um mínimo de conforto térmico. Não é um pedido espiritual, é um grito do corpo que sofre, lembrando-nos que o gigante da fé também sentia frio, dor e desconforto físico extremo. Essa capa, conhecida como paenula, em latim, era uma vestimenta externa circular usada por viajantes e soldados para proteção contra intempéries, servindo muitas vezes como cobertor para dormir. Ao pedir especificamente aquela capa deixada com Carpo, Paulo mostra que não tinha recursos para comprar outra ou que aquela peça possuía um valor sentimental, talvez tecida pelas próprias mãos, enquanto fabricava tendas ou presenteada por uma igreja amada. A humanidade de Paulo transborda aqui. Ele não está flutuando acima das necessidades terrenas. Ele precisa se aquecer. A imagem do apóstolo idoso, abraçando os próprios braços para conservar o calor em uma cela subterrânea, desfaz a ideia de um super-herói intocável e nos apresenta um homem real, dependente da bondade de outros. Mas aí acontece uma reviravolta na nossa compreensão. Ao pedir a capa, ele também está dizendo a Timóteo que planeja viver o suficiente para usá-la, ou pelo menos, que pretende enfrentar a morte com dignidade, sem sucumbir à hipotermia antes que a espada o alcance. A urgência do pedido está atrelada ao calendário, pois se Timóteo esperar demais, o mar se fechará para a navegação e o frio chegará antes da capa. É uma corrida contra o tempo e contra os elementos da natureza. Paulo sabe que seu corpo, já desgastado por anos de missões exaustivas, não resistirá a um inverno naquelas condições sem proteção adequada. O pedido da capa é, portanto, um ato de resistência. Ele se recusa a morrer de frio e negligência antes de cumprir seu último propósito. Ele quer estar vivo e consciente quando o momento final chegar. A capa de Troade simboliza tudo o que foi deixado para trás, na pressa da perseguição, mas que agora se torna essencial para a sobrevivência mínima. É um lembrete de que, mesmo cheio do Espírito, habitamos corpos de carne e sangue que quebram, esfriam e precisam de cuidado. O que Paulo pede a seguir, no entanto, revela que seu conforto físico era apenas secundário diante da fome que consumia sua mente. Mesmo diante da morte iminente, a mente do apóstolo Paulo recusava-se a estagnar, revelando uma fome intelectual e espiritual que o frio da prisão não conseguia extinguir. Na mesma frase em que pede a capa para aquecer o corpo, registrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele faz uma solicitação que expõe a prioridade de sua alma. Traze também os livros, especialmente os pergaminhos.
Para muitos, pode parecer estranho que um homem condenado à execução se preocupe com leitura e estudo, mas para Paulo, a palavra e o estudo não eram hobbies, eram o próprio ar que ele respirava. Os livros mencionados aqui eram provavelmente rolos de papiro, talvez contendo cópias de cartas anteriores, registros históricos ou até mesmo literatura judaica e grega que ele usava para argumentar em suas defesas. Mas a ênfase recai sobre os pergaminhos feitos de pele de animal, velino, um material muito mais durável e caro do que o papiro. É muito provável que esses pergaminhos fossem cópias das escrituras do Antigo Testamento, talvez os salmos que traziam consolo ou os profetas, como Isaías, que prediziam o sofrimento do Messias e de seus servos. Paulo queria morrer com a mente saturada das promessas de Deus, blindando seus pensamentos contra o medo através da imersão na verdade. Há uma distinção profunda aqui que não podemos ignorar. O corpo precisava da capa, mas o espírito clamava pelos textos sagrados. Paulo nos ensina que o fim da vida não é o fim do aprendizado. Ele permaneceu um estudante até o último suspiro. Imagine a cena na penumbra daquela cela. Um homem idoso, com a visão cansada, aproximando os olhos dos textos à luz bruxuleante de uma lamparina ou de uma fresta de luz, buscando novas revelações ou conforto em passagens antigas. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas não queria desperdiçar nenhum segundo lamentando sua sorte. Ele queria usar o tempo restante para meditar, escrever e fortalecer a base doutrinária que deixaria para a igreja. Só que havia um problema escondido nessa solicitação: o risco. Transportar esses documentos era perigoso. Se os pergaminhos contivessem textos cristãos ou judaicos considerados subversivos por Roma, Timóteo estaria arriscando a própria vida ao carregá-los pela cidade imperial. O pedido de Paulo, portanto, não é apenas um desejo de leitura, mas um ato de ousadia, afirmando que a palavra de Deus é mais valiosa que a própria segurança física. Além disso, a menção específica dos pergaminhos sugere que Paulo estava preocupado com a preservação e a transmissão fiel do ensino. Ele não tinha uma nuvem digital para armazenar seus sermões. Aqueles rolos eram o tesouro físico da teologia cristã primitiva. Ao pedir que Timóteo os trouxesse, ele estava, na verdade, garantindo que esse legado fosse passado adiante, entregue nas mãos de seu sucessor. É possível que ele quisesse fazer anotações finais, correções ou simplesmente passar o bastão da autoridade escriturística para o jovem pastor. A solidão da masmorra era preenchida pelas vozes dos profetas e pela presença de Deus manifestada naquelas letras. Enquanto o mundo lá fora celebrava o poder de César, ali embaixo, um velho prisioneiro reafirmava que a verdadeira autoridade estava escrita naqueles couros de animais. Ele nos mostra que nos momentos de maior crise, o refúgio mais seguro não é a negação da realidade, mas o aprofundamento nas Escrituras. Mas enquanto Paulo buscava refúgio na palavra, havia ameaças humanas ativas que ainda tentavam destruí-lo, personificadas em um homem cujo nome ficaria marcado na infâmia. Se Demas representava a dor do abandono passivo, Alexandre, o latoeiro, encarnava a virulência da oposição ativa e maliciosa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo emite um alerta grave e direto. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. A identificação profissional dele como latoeiro ou ferreiro de cobre nos dá pistas sobre sua influência. Ele pertencia a uma classe de artesãos que muitas vezes estava associada à fabricação de ídolos ou utensílios para o culto pagão, o que o colocava em rota de colisão direta com a pregação cristã que esvaziava os templos. Diferente de alguém que simplesmente se afasta da fé,
Alexandre agiu deliberadamente para prejudicar o apóstolo. A expressão "causou-me muitos males" pode ser traduzida como "demonstrou muita maldade contra mim", sugerindo que ele pode ter sido uma testemunha-chave na acusação contra Paulo, distorcendo fatos, levantando calúnias ou incitando as autoridades romanas com informações falsas para garantir a condenação do apóstolo. A periculosidade desse homem era tamanha que Paulo sentiu a necessidade de advertir Timóteo especificamente no versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Isso indica que a inimizade de Alexandre não era apenas pessoal contra Paulo, mas doutrinária e teológica. Ele se opunha à mensagem do evangelho com ferocidade. Alexandre não era um inimigo que dormia. Ele era um adversário teológico articulado e possivelmente politicamente conectado, capaz de usar o sistema legal romano para perseguir os líderes da igreja. O aviso a Timóteo sugere que Alexandre poderia estar em Éfeso ou em uma rota que Timóteo percorreria, representando uma ameaça contínua não só a Paulo, mas a qualquer um que carregasse a bandeira de Cristo. Aqui vemos a realidade crua do ministério: enfrentar opositores que não jogam limpo, que usam de astúcia e influência para destruir a reputação e a vida dos servos de Deus. Mas aí acontece o inesperado na postura de Paulo. Ele não pede vingança humana. Em vez de clamar por retaliação ou instruir Timóteo a atacar Alexandre, Paulo entrega o julgamento nas mãos de Deus. A frase "O Senhor lhe pague segundo as suas obras" é uma citação implícita do Salmo 62, versículo 12, e reflete uma confiança absoluta na justiça divina. Paulo entende que não cabe a ele ser o executor da vingança. Ele sabe que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Isso libera Paulo da amargura. Ele reconhece o mal, nomeia o agressor para proteger o rebanho, mas não deixa que o ódio envenene seus últimos dias. Ele está focado na coroa da justiça, enquanto deixa Alexandre lidar com as consequências eternas de suas escolhas. Essa atitude revela uma maturidade espiritual colossal. Conseguir distinguir entre a necessidade de alerta prudente e o desejo carnal de vingança. O latoeiro pode ter vencido uma batalha nos tribunais terrenos, ajudando a prender Paulo, mas Paulo sabia que a guerra final pertencia ao Senhor dos Exércitos. E foi exatamente nesse cenário de tribunal hostil que Paulo experimentou a solidão mais pública e, ao mesmo tempo, a presença mais gloriosa de sua vida. O sistema legal romano era implacável e teatral, projetado para intimidar e esmagar qualquer um que ousasse desafiar a ordem imperial. Paulo relata em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Esta primeira defesa, ou prima actio, era a audiência preliminar onde as acusações eram apresentadas e o réu tinha a chance de responder. Normalmente, em Roma, um réu seria acompanhado por advogados ou patronos influentes e cercado por amigos que atestariam seu bom caráter para influenciar o juiz. Mas, no caso de Paulo, o banco das testemunhas de defesa estava vazio. O medo da associação com um suposto líder de uma seita incendiária e ateia, como os cristãos eram chamados por rejeitarem os deuses romanos, fez com que todos os conhecidos de Paulo em Roma recuassem. O silêncio dos amigos naquele tribunal vasto e hostil deve ter sido ensurdecedor. Ele estava ali, um homem pequeno, velho e judeu, diante da magnificência aterrorizante do poder imperial, totalmente desprovido de apoio humano. Contudo, o que parecia ser o momento de maior derrota transformou-se em um palco de glória sobrenatural. No versículo 17, ele declara: "Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me." A palavra grega usada para assistiu sugere alguém que se coloca ao lado para dar suporte, como um advogado ou um guerreiro companheiro.
Enquanto os homens fugiam, o Cristo ressurreto se fez presente de forma tangível ao lado de Paulo no banco dos réus. Essa presença não foi apenas para consolo emocional, mas teve um propósito estratégico divino, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Incrivelmente, Paulo usou seu tempo de defesa não apenas para arguir sua inocência legal, mas para pregar o evangelho à elite romana, aos magistrados e talvez a membros da casa de César que estavam presentes. O tribunal tornou-se um púlpito. Onde outros teriam gaguejado de medo, Paulo rugiu a verdade do evangelho, fortalecido por uma injeção de poder divino que neutralizou o terror do ambiente. O resultado desse confronto espiritual foi que ele foi livre da boca do leão. Essa expressão pode ser uma referência literal às feras do Coliseu, uma metáfora para o próprio imperador Nero, frequentemente comparado a uma besta, ou uma alusão a Satanás, o adversário final. Seja qual for o significado exato, o ponto é que Paulo ganhou uma prorrogação. Ele não foi condenado imediatamente à morte naquelas arenas públicas, nem executado sumariamente naquele dia. Deus lhe concedeu mais um tempo, o tempo necessário para escrever esta última carta, para chamar Timóteo e para finalizar sua missão. Ele não tinha ilusões de sair livre permanentemente. Ele sabia que o fim estava próximo, mas aquela vitória temporária no tribunal serviu como um testemunho final de que Deus estava no controle do relógio da sua vida. Ele não morreria um minuto antes do que Deus permitisse. A solidão humana serviu para destacar a suficiência absoluta de Cristo, provando que um homem com Deus é sempre a maioria, não importa quão poderoso seja o império que se levante contra ele. Quando lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde Paulo declara: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé", não estamos lendo o epitáfio de um derrotado, mas o grito de vitória de um atleta que cruza a linha de chegada exausto, porém triunfante. A linguagem que ele usa aqui é técnica, extraída do mundo dos esportes gregos, onde o combate, ou agon, refere-se a uma luta extenuante, cheia de esforço, suor e disciplina rigorosa. Paulo não vê sua morte iminente como uma tragédia ou um acidente de percurso. Ele a enxerga como a conclusão lógica de uma vida ofertada. A expressão "já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício", mencionada no versículo 6, evoca a imagem da libação, o ato final de um ritual, onde o vinho era derramado sobre o altar antes que o fogo consumisse a oferta. Ele entende que sua vida foi o sacrifício vivo e agora seu sangue será a última gota derramada para completar a obra. Essa perspectiva muda tudo. A masmorra deixa de ser um local de espera para a execução e se torna a antecâmara da coroação. Ele não está sendo tirado da vida. Ele está entregando-a voluntariamente como um ato final de adoração. A certeza de Paulo se projeta para o futuro imediato, com uma confiança que desafia a arrogância de César, pois no versículo 8 ele afirma: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia." Em Roma, os atletas vencedores recebiam uma coroa de louros que murchava em poucos dias, e os generais vitoriosos recebiam honrarias que dependiam do capricho de imperadores instáveis. Paulo, contudo, contrasta essas recompensas passageiras com a coroa da justiça, um símbolo de autoridade real e pureza eterna que nunca se corrompe. Ao chamar Jesus de justo juiz, ele faz uma crítica velada e poderosa ao sistema judicial romano que o condenou injustamente. Nero pode ser o juiz terreno que decreta sua morte física, mas há uma corte superior onde a sentença de Paulo já foi proferida, inocente, justificado e aprovado.
Só que havia um problema escondido na mente de muitos cristãos da época: o medo de que essa glória fosse reservada apenas para superapóstolos como Paulo. Ele destrói esse temor ao completar a frase, dizendo que a coroa é não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa promessa democratiza a esperança do martírio e da fidelidade cristã, estendendo a recompensa a qualquer crente anônimo que mantenha seus olhos fixos na eternidade. Paulo não quer ser idolatrado como um herói inalcançável. Ele quer ser visto como o pioneiro que mostra que é possível chegar ao fim fiel, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Ele está olhando para além do machado do carrasco, vendo o rosto de Cristo esperando por ele. A morte, para ele, perdeu o aguilhão do terror e se tornou o veículo de transporte para a presença do amado. A serenidade com que ele encara o fim serve de combustível para Timóteo e para a igreja perseguida. Se o general pode encarar a morte com tal dignidade, os soldados também podem. Ele transformou o cadafalso em um pódio de vitória, e o som da lâmina caindo não será o fim, mas o tiro de partida para a vida verdadeira. Mas embora sua alma estivesse pronta para o céu, seu coração humano ainda tinha uma preocupação terrena urgente relacionada ao tempo. Há uma nota de pressa angustiante no final da carta, um detalhe logístico que revela a humanidade crua do momento, quando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, Paulo insiste: apressa-te a vir antes do inverno. Isso não era apenas uma preferência climática, era uma questão de vida ou morte logística. No mundo antigo, o Mediterrâneo se tornava perigoso e praticamente intransitável para a navegação comercial entre novembro e março, um período conhecido como Mare Clausum, mar fechado. Se Timóteo adiasse a partida de Éfeso, mesmo que por algumas semanas, ele ficaria preso onde estava até a primavera. Paulo sabia que não sobreviveria até a primavera. O frio da masmorra mamertina, combinado com sua idade avançada e os rigores da prisão, seria fatal, ou a execução ocorreria antes que as rotas marítimas reabrissem. Esse venha antes do inverno é o código para venha agora ou nunca mais me verá. É o último apelo de um pai que sente as sombras se alongarem e deseja desesperadamente o abraço do filho antes que a noite caia definitivamente. Nesse contexto de despedida, Paulo transmite saudações de um grupo remanescente de fiéis romanos. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Esses nomes são preciosos porque provam que, apesar da deserção de muitos e do terror imposto por Nero, a igreja em Roma não havia sido exterminada. Lino, segundo a tradição histórica, viria a ser um dos primeiros líderes da igreja de Roma após os apóstolos. Cláudia e Prudente, possivelmente membros da aristocracia ou de famílias influentes, mostram que o evangelho havia penetrado em camadas inesperadas da sociedade. Eles não podiam estar com Paulo na prisão o tempo todo, talvez por restrições de segurança ou para não serem presos também, garantindo assim a continuidade da obra externa. Mas eles mantinham contato. Essas saudações servem para conectar Timóteo, que estava longe, com a realidade de que ele não estava sozinho na batalha global. Havia uma resistência silenciosa e fiel, operando nas sombras da capital do império. Mas aí acontece o inesperado na dinâmica dessas saudações. Elas carregam um peso de último adeus. Paulo não pede que Timóteo venha para assumir a liderança de Roma, nem para organizar uma defesa legal. Ele pede que venha para o momento final de comunhão. A bênção final: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Registrada no versículo 22, encerra o cânon paulino não com uma ordem administrativa, mas com um desejo de sustentação espiritual. Ele sabe que Timóteo precisará de uma dose dupla da graça para enfrentar os tempos difíceis que virão após a morte de seu mentor. A
A tocha está sendo passada, não em uma cerimônia pública com aplausos, mas através de uma carta enviada às pressas antes que a neve bloqueie os portos. A urgência do inverno físico reflete o inverno espiritual que se aproximava da igreja com a perseguição. E Paulo queria garantir que Timóteo estivesse agasalhado com a capa da autoridade apostólica e os pergaminhos da verdade. O que acontece a seguir sai das páginas da Bíblia e entra nos anais da história e da eternidade. A Bíblia não registra o momento da morte de Paulo, mas a tradição histórica e os registros da igreja primitiva nos dão um vislumbre solene do que aconteceu logo após a carta ser enviada. Como cidadão romano, Paulo tinha o privilégio de uma morte rápida pela decapitação, ao contrário de Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado, ou de outros cristãos que foram queimados vivos ou jogados às feras. Ele foi levado para fora das muralhas da cidade, provavelmente ao longo da Via Ostiense, até um local conhecido hoje como Tre Fontane. A caminhada final da prisão até o local da execução foi o último sermão silencioso do apóstolo. Imagine a cena. Um homem frágil, talvez vestindo a capa que Timóteo conseguiu trazer a tempo, ou talvez tremendo sem ela, caminhando com a firmeza de quem vai para um banquete, não para um enterro. Os soldados que o escoltavam devem ter ficado perplexos com a paz sobrenatural que emanava daquele prisioneiro, uma paz que desafiava a lógica da brutalidade romana. Quando a espada do carrasco desceu, encerrando a respiração daquele que foi o maior missionário da cristandade, o inferno deve ter celebrado por um breve instante, achando que havia silenciado a voz que perturbava o mundo. Mas essa foi a maior falha de cálculo do inimigo. O sangue de Paulo regou o solo da igreja e a morte dele selou seu testemunho com uma autoridade irrevogável. A carta a Timóteo, escrita naquelas condições precárias, escapou das paredes da prisão. Ela foi copiada, lida em segredo, passada de mão em mão, cruzou oceanos e séculos. Enquanto a cabeça de Paulo rolava na poeira, suas palavras ganhavam asas de águia. O Império Romano, que parecia invencível e eterno, desmoronou e virou ruína arqueológica. Nero é lembrado como um louco tirano. Mas as palavras escritas pelo prisioneiro da masmorra mamertina continuam vivas, transformando vidas, edificando igrejas e consolando corações partidos 2000 anos depois. A grande ironia divina é que, ao tentar apagar a luz de Paulo, Roma acabou por colocá-la em um candelabro alto demais para ser ignorado. O testamento esquecido não foi esquecido. A carta sobreviveu ao inverno, sobreviveu à perseguição, sobreviveu à queda de Roma e chegou até nós. O pedido urgente de Paulo foi atendido de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Não apenas Timóteo leu aquelas palavras, mas bilhões de pessoas ao longo da história trouxeram a capa e os livros em seus corações. A voz de Paulo não foi silenciada. Ela foi amplificada pela acústica do martírio. E hoje, quando lemos essas linhas finais de 2 a Timóteo, não estamos apenas lendo um texto antigo, estamos ouvindo o eco daquela vitória final, convidando-nos a pegar o bastão que caiu no chão da Via Ostiense e continuar a corrida, sem olhar para trás, até que nós também possamos dizer: guardei a fé. Ninguém foi feito para atravessar os invernos da vida sozinho. Ao se inscrever no canal, você se junta a uma comunidade que busca nas Escrituras o calor e a sabedoria necessários para os dias difíceis. Deixe seu like para garantir que esta mensagem de esperança alcance mais corações e compartilhe conosco nos comentários. Qual trecho da Bíblia você gostaria de ter em mãos se soubesse que o seu tempo estava acabando? Sua resposta pode ser exatamente o conforto que alguém precisa ler hoje.